Graça e paz, povo de Deus. Amém. Bom dia a todos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, pela vida de cada um dos irmãos que se prontificou a sair de suas casas para vir aqui adorar ao Rei da Glória. Quem veio buscar a palavra de Deus aqui? Você que está em casa também, tirou este tempo para Jesus. Creia que o Senhor tem o melhor para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Eu vou pedir para, antes dos irmãos sentarem, nós fazermos uma oração, amém? Você pode pôr a mão no seu coração, curve a sua cabeça, feche os seus olhos, em nome do Senhor Jesus. Deus amado, poderoso e santo, em nome de Jesus, nos colocamos na presença do Senhor como teus filhos e aqueles que vieram te servir, Pai. Pai, nós declaramos que somos pecadores e precisamos da Tua misericórdia. Neste momento, nós clamamos a Ti, Senhor, invocando ao Teu santo e poderoso nome, para que derrame sobre esta igreja, Senhor, um espírito de adoração, um espírito de paz. Pai, repreenda tudo aquilo que não provém do Senhor neste lugar, todo cansaço, toda fadiga, todo espírito ao contrário, nós cancelamos agora em nome de Jesus. Como ministro da palavra do Senhor, eu repreendo todo ladrão da palavra, do entendimento, tudo que traz zumbido nos ouvidos, em nome de Jesus Cristo, toda distração cai por terra neste momento, e eu já me coloco diante do Senhor, como dispenseiro da Tua palavra, pedindo que o Senhor me cubra com a Tua graça e misericórdia, e que eu possa ser, Senhor, uma ferramenta nas mãos do ferramenteiro. Me desfaço de mim e me entrego a Ti, Senhor, para que a Tua noiva seja abençoada. Nós glorificamos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém, igreja? Então repita comigo assim: Senhor Jesus, fala comigo, porque eu preciso entender e compreender a Tua palavra. Fala comigo, Senhor, eu preciso ouvir a Tua voz. Você que está aqui, você que está em casa, pegue a sua Bíblia e abra no livro de Amós, capítulo de número 5. Amós, capítulo de número 5. Você que já for abrindo, pode tomar o seu assento, dando glória a Deus. O Senhor é santo, o Senhor é poderoso, o Senhor se faz presente neste lugar. O Senhor se faz presente também nas casas daqueles que abriram as portas para o Espírito Santo. O Senhor disse em sua palavra: eis que estou à porta e bato. Se abrires, eu entrarei e cearei contigo. Então, neste momento, eu convido você a dar lugar para o Espírito Santo trabalhar em sua vida. Quem quer transformação de vida aqui, diga glória a Deus. Eu acredito que os irmãos não saíram de casa à toa, amém? Quem achou a palavra que está em Amós, capítulo 5, diga: eu vou morar no céu. Faço uma referência aqui ao meu amigo presbítero Rodrigo, que Deus abençoe grandiosamente a vida dele, em nome de Jesus. Quem está sem a Bíblia, siga aqui no telão, amém? Pegar uma pequena anotação aqui que eu coloquei. Eu prometo que eu vou falar um pouquinho só, tá? Umas 2h30 mais ou menos, que eu tenho, que o pastor me deixou me devendo da outra vez que eu preguei. Brincadeira, irmãos, meia horinha a gente resolve aí o recado de Deus, amém? Quem está comigo, diga aleluia. Eu tenho prazer em estar aqui, fazer esta obra, onde o pastor nos dá a liberdade do Espírito trabalhar na nossa vida, né? E onde nós temos um pastor que ele tem um caderninho assim, da lista do nunca mais. Então eu tenho que fazer direitinho o meu trabalho aqui, amém? Deus abençoe, pastor Levi, grandiosamente sua vida, viu? E toda a sua casa. Quem está comigo, diga aleluia. Eu vou ler aqui com a versão que está no telão, para ficar mais uniforme, amém? Você que está em casa, siga na sua Bíblia. Nós vamos ler do versículo 1 até o 4, e eu peço que você, depois que a gente lê do 1 ao 4, deixe marcado a sua Bíblia nesse lugar, em nome de Jesus. Ouvir esta palavra quer dizer ouça, não é que eu ouvi, ouça você. É que é uma linguagem antiga, tá bom? Ouvi esta palavra que levanto como uma lamentação sobre vós, ó casa de Israel. Diga comigo, casa de Israel. Diga, povo de Deus. Verso 2. A virgem de Israel caiu, e não mais tornará a levantar-se.
desamparada está na sua terra, e não há quem a levante. Verso 3. Porque assim diz o Senhor Deus: a cidade da qual saem 1000 conservará 100, e aquela da qual saem 100 conservará 10, para a casa de Israel. Verso 4. Porque assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Diga comigo: buscai-me e vivei. Irmãos, nós estamos falando neste momento, e eu peço a sua atenção em nome de Jesus, e você que está em casa também, de uma época em que havia em Israel e em Samaria, que era a capital de Israel, um rei chamado Jeroboão II. Este rei comandava o seu reino como alguém que não tinha um olhar muito agradável aos pobres. E eu vou explicar a situação da época. Era uma época em que os inimigos do povo de Deus, que era o povo de Israel, eles estavam enfraquecidos. E Israel vivia naquela época, irmãos, um momento de grande abastança, de grande riqueza, de sucesso militar, de prosperidade. Um momento onde havia luxo, onde havia riqueza, e onde o comércio estava proeminente, onde o comércio estava caminhando em passos largos. Todavia, em contraste a tudo isso, os lavradores, aqueles os quais faziam parte dos exércitos que lutaram antes, eles estavam sendo consumidos por tudo aquilo que o dito povo de Deus estava fazendo com eles. A riqueza, o luxo, a prosperidade alcançava apenas a elite, alcançava apenas as pessoas que estavam nos altos escalões. E as pessoas que eram mais pobres, elas sofriam nas mãos dessas pessoas chamadas de aristocratas da época. Nesta época, os mais pobres, os lavradores, eles pediam dinheiro emprestado para esses que eram os comerciantes, para esses que eram os parentes dos reis, que eram os nobres da época. E eles muitas vezes não conseguiam pagar esse preço. E então, como um processo de agiotagem, eles iam lá e tomavam as terras dessas pessoas. Eram pessoas que haviam lutado para que Israel estivesse de pé. Eram pessoas que tinham as suas terras e eles produziam para que os comerciantes ganhassem dinheiro. E eram pessoas que precisavam emprestar dinheiro dos comerciantes e não conseguiam pagar. Aí eles tinham que dar as suas terras, e muitos deles, quem está comigo diga glória a Deus, se tornavam escravos. Se você for trazer para os dias de hoje, não é muito diferente do que nós estamos vivendo hoje, não só no nosso país, mas em grande parte do mundo. A desigualdade social é o grande mal e o grande pecado que a humanidade tem cometido. Muitos de nós temos estado na presença de Deus de uma forma que nós não estamos buscando conforme deveríamos. Porque esse lugar de adoração onde existiam esses reis, esse rei Jeroboão e este povo de elite, era um lugar onde uma aliança havia sido quebrada. Depois do reino de Davi, do reino de Salomão, as 12 tribos se partiram. E aonde havia uma aliança, aonde Deus deveria ser adorado, foi quebrada essa aliança. E quando uma aliança é quebrada, existem consequências terríveis. Samaria era um lugar onde foram colocados lugares de adoração aonde Deus não aprovava, porque Deus colocou um plano, e este plano era para ser cumprido, mas eles montaram um jeito de adorar da maneira deles. E eu digo a você hoje, igreja, para adorar a Deus não pode ser de qualquer maneira. Para adorar a Deus, você que está em casa, não pode ser do jeito que nós queremos, e sim do jeito que Deus quer que seja. E neste momento, nós vemos que depois de todas essas diferenças sociais, depois dessa adoração fajuta, porque não era no lugar que Deus permitiu que fosse,
eles ainda se achavam o povo de Deus. Eles ainda se achavam aqueles que eram imunes ao juízo de Deus, porque eles diziam assim: Deus nos escolheu, Deus nos deu vitória na guerra. Ei, quando tudo está bom, é o momento de refletir: será que temos feito a vontade de Deus? Será que temos temido ao Senhor? Será que temos respeitado a palavra dEle? Será que nós temos feito as coisas que Deus colocou nas nossas mãos e do jeito que Ele determinou que nós fizéssemos? Assim vivia o povo de Deus, em suas cidadelas ricas, com os seus muros altos, porque neste momento, quem está comigo diga aleluia. Neste momento eles viviam no bem e no bom. Aqueles que se achavam que não iam ter juízo de Deus, tinham profecias antigas que eles se apegavam. Este rei tinha profetas para si, profetas que profetizavam aquilo que vinha em favor de quem estava no poder, e não aquilo que era o que Deus queria. Profetas que eram engessados, profetas que eram contratados, profetas que ganhavam salário para falar aquilo que não levaria o povo contra o seu próprio governo. E hoje nós vemos muito disso. Hoje nós vemos instituições religiosas que se venderam, que se lançaram, que prostituíram o direito, que não sabem dizer a verdade e a vontade de Deus. Mas eu estou aqui para dizer a você: o Senhor escolheu ainda pessoas que têm brio e que têm vergonha espiritual na cara para falar a verdade, e eis que nós estamos na presença de Deus. Quem pode dar um glória a Deus bem forte? O Senhor procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. E eu coloco diante de você hoje o título desta mensagem: parece que é, mas não é. Quando nós nos colocamos na presença de Deus, tem que ser para adorar a Deus. Nós podemos pedir, e a palavra diz que nós temos que pedir. Pedir e dar-se-vos-á, buscar e achareis, todo o que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Quem veio buscar, diga glória a Deus. Mas nós temos que ter noção de não sermos religiosos, de não sermos aqueles que vêm por tabela, que vêm para cumprir tabela, que vêm com a aparência de quem está na presença de Deus, mas a sua cabeça, a sua mente, o seu coração já se afastou de Deus faz tempo. Aquele que quer manipular ao Senhor, e nós vimos na adoração que tivemos hoje aqui no louvor, que os anjos adoram ao Senhor, os anjos se prostram diante do Senhor. Quem somos nós maiores do que os anjos? Muitas vezes nós pegamos Deus e queremos manipular a Deus para que faça a nossa vontade. Mas nós oramos o Pai Nosso e dizemos: seja feita a tua vontade. Você tem encarado isso com destreza? Você tem encarado essa realidade na oração de que deve ser feita a vontade de Deus e não a sua? O Senhor está falando com uma igreja hoje que Ele quer levar para morar no céu. Ele não está falando com quem não se interessa. Ele não está falando com quem tem o coração endurecido. Mas Ele está falando com aquele que quer buscar em espírito e em verdade. Você que está em casa, creia que se você ligou nesta live, é porque Deus tem um plano e um projeto na sua vida. Você que está na nave da igreja, creia que Deus tem um plano e um projeto na sua vida. Aqueles que Deus escolheu, Ele vai fazer prosperar, em nome de Jesus. E eu profetizo e declaro: quem obedecer vai receber. Receba isso em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte, glorificando. Quem obedecer, você em casa, vai receber a bênção que está esperando em nome de Jesus. A palavra diz que a gente deve buscar o Senhor e se agradar dEle, para que Ele faça os desejos do nosso coração. Mas o nosso coração tem que estar em Deus. As profecias foram lançadas para Israel, esse povo que estava sendo injusto e achava que as profecias estavam sendo cumpridas e que eles não iam cair. Não iam cair, irmão Denis. Muitas vezes as coisas estão boas e nós achamos que não vai acontecer nada. Eu estou na presença de Deus, eu estou servindo a Deus. Glória a mim, louvado seja eu. E o inimigo está só rondando. Quando nós estamos bem,
Quem está comigo, diga aleluia. É aí que nós temos que agradecer e se quebrantar diante de Deus e buscar ao Senhor. E se colocar diante de Deus com respeito. Se algo está incomodando você hoje, se o Espírito Santo está falando a você hoje, isso que você está fazendo está errado. É o momento de você se quebrantar diante de Deus. Ainda hoje faremos uma oração. E você poderá entregar os teus caminhos ao Senhor de verdade. Se ainda existe uma pedra no caminho, se ainda existe um tropeço na sua vida, algo que está te afastando do centro da vontade de Deus, hoje você vai ter oportunidade de deixar aos pés da cruz, e nesse lugar, e na sua casa também, em nome de Jesus. O povo vivia em cidades fortificadas. O povo vivia em cidadelas com muros altos. E eles pensavam assim: o inimigo não vai nos alcançar. Já foram feitas profecias. Eis que Deus levanta um homem. E eu quero falar dele agora. Eu tenho um pouquinho de tempo ainda. Amós era um homem que não era das escolas de profetas. Amós era um comerciante de ovelhas. E ele não era pastor, ele era um comerciante de ovelhas e de gado. E alguém que plantava figueira brava. Diga comigo, sicômoro. Sicômoro. Um figo que é mais arredondado que o figo comum, mas também é doce. Mas ele é de uma qualidade inferior. A árvore do sicômoro, ela alcança de 15 até 20 metros, 10 metros é o mínimo. E essa árvore, ela dá fruto o ano inteiro. O Senhor está buscando árvores que deem fruto o ano inteiro. Aleluia. Pede para o Senhor adubar essa árvore. Ei, Deus está falando com a igreja hoje. Deus está falando com a casa hoje. Se você não está produzindo os frutos que Deus espera, peça para o Senhor adubar. Peça para o Senhor aumentar a sua fé em nome de Jesus. Você nasceu para servir ao Rei da Glória e adorar a esse que é santo e poderoso. Deus quer levantar o seu exército, assim como levantou Amós. Por que eu estou falando que Amós plantava o sicômoro, que era uma árvore? A especialidade dele era essa. Ele fazia comércio de gado, comércio de ovelhas, mas a especialidade dele era ser agrônomo. Ele plantava o sicômoro, que é uma árvore que tem esse tamanho que eu disse, e as raízes às vezes ficam expostas. Uma árvore que tem que ser plantada em um terreno arenoso, onde quando tem calor ela tem que ser bem regada. E aonde que tem frio, ela não precisa ser regada. Quando as raízes estão expostas, é necessário que nós tenhamos um coração temperado. Se a gente regar demais uma raiz exposta, ela se afoga e a árvore morre. O que você está tentando dizer, irmão? Eu estou dizendo que nós somos luz e sal. Que nós temos que ser luz aonde vamos e sal para temperar aonde nós estamos. Se você não tem sido luz, se você tem sido escuridão, se você não tem temperado, ou tem salgado de menos, ou salgado demais, este é o momento de você se consertar com Deus. Tudo isso eu estou dizendo porque Amós era um homem ocupado. Amós não tinha o chamado de profeta, mas Deus olhou para ele e disse: eu quero que você saia de onde você mora, do sul de Belém, de Judá, para ir para Israel, profetizar. Alguém que era de uma região, para ir para outra região, fazer algo que ele não estava acostumado a fazer. E Deus é assim. Ele pega você de um lugar, leva você para outro lugar, para você fazer aquilo que acha que não sabe fazer, mas Ele te capacita a fazer. Todos nós que escolhemos e entregamos os nossos caminhos ao Senhor, somos capacitados por Deus para fazer alguma coisa. Existem dons espirituais que Deus derrama sobre a igreja, quando você aceita o Espírito Santo em sua vida e é selado por Ele. Então eu vou te dar uma dica hoje, irmão, você que está em casa. Não guarde o seu dom
e o seu talento na gaveta. Porque um dia todos nós estaremos diante do Senhor e nós seremos cobrados por todas as nossas obras. A obra não salva, mas a obra, ela é um sinal de que somos salvos. O Senhor está dizendo que Ele escolhe quem Ele quer, para fazer o que Ele quer, na hora que Ele quer, no lugar que Ele quer e do jeito que Ele quiser. O Senhor levanta do monturo aquele que está falido, aquele que está entristecido, aquele que pensa que não vale mais nada, aquele que o mundo diz que não tem jeito, e Ele levanta e fala: você é instrumento da minha instrumentalidade. Você é alguém que eu quero levantar para cumprir um propósito. Quem tem propósito de Deus aqui? Aleluia. Então fale assim: Deus, cumpra em mim o seu propósito. Você está pronto para fazer isso? Você está pronto para assumir isso que você declarou? Quem está pronto, diga amém. Glória a Deus, os céus estão se abrindo sobre você hoje. E Deus vai transformar tudo aquilo que está atrapalhando você. Mas Ele está esperando de você uma decisão. A decisão de não ser um falso adorador. A decisão de não ser um descendente de Jeroboão, de um adorador falso. Porque eles judiavam do povo, eles escravizavam o povo, eles pegavam as terras do povo, e eles ainda iam adorar, pastor Levi. Eles iam adorar como se nada estivesse acontecendo. Eu xingo a minha esposa, eu brigo com ela em casa, eu amaldiçoo os meus filhos, e eu vou para a igreja como se eu fosse um santo. Como se nada estivesse acontecendo. Eu não me resolvo. Eu não sento à mesa para almoçar com a minha família, nem uma vez por semana. E hoje nós estamos vivendo a inversão. A banana come o macaco, a mortadela é que fatia a máquina. Tudo que é certo nesse livro sagrado, na Bíblia, está sendo denegrido. E a mídia e os governos, eles estão abraçando esta causa, que é a causa do anticristo, é a causa de Satanás. Se nós não vigiarmos e não abrirmos os nossos olhos espirituais e não pedirmos a Deus para nos dar direção em todos os momentos de nossas vidas, nós vamos ser enganados pelo diabo. A palavra diz que o diabo se veste em espírito de luz para enganar os escolhidos. Mas aquele que tem ouvidos, ouve o seu pastor. O seu pastor conhece as suas ovelhas, e as suas ovelhas, aleluia, conhecem a sua voz. Quem está pronto para ouvir a voz do Senhor hoje? Amós saiu do seu lugar e foi lá profetizar e fazer a vontade de Deus. E ele enfrentou problemas, ele enfrentou perseguições, porque aquele que era vendido, aquele que era o sumo sacerdote, aquele que era o profeta daquele lugar, se levantou contra ele, dizendo ao rei que Amós estava perseguindo o governo. Amós estava tentando jogar o povo contra o rei. E esse homem Amós, que não era profeta, mas abraçou a causa de Deus, deixou a sua terra, abandonou aquilo que era cômodo, e Deus é assim: quando Ele quer fazer a obra, Ele tira a gente do comodismo e coloca a gente numa situação difícil, para testar aquele que realmente quer buscá-lo em espírito e verdade. Se você não serve a Deus conforme tem que servir, você não está fazendo a vontade dEle. E eu vou falar para você, fazer a vontade de Deus é dolorido, muitas vezes. Mas no final, nós seremos agraciados com a restauração. O Senhor enxugará de nossos olhos todas as lágrimas. Eu quero morar no céu, por isso eu faço a vontade do meu Senhor. Quem quer morar no céu aí, diga aleluia. A palavra de Deus aqui, volte na Bíblia por gentileza. Amós 5, verso de número 4. Eu já estou quase encerrando. A palavra de Deus diz assim no verso 4:
Nação de Israel naquela época era o povo escolhido de Deus, amém? Nação de Israel hoje, além da nação de Israel, são os gentios. Depois que Jesus veio, depois que Jesus foi sacrificado naquela cruz, nós temos a graça e nós vivemos isso. E nós somos os gentios que foram transformados em povo de Deus por adoção de Jesus Cristo. Você pode glorificar a Deus por isso? E o Senhor diz assim, verso 4. Porque assim diz o Senhor à casa de Israel. Diga, casa de Israel sou eu. Buscai-me e vivei. Quem quer viver? Quem quer parar de vegetar espiritualmente? Ei, tem pessoas que estão vegetando espiritualmente. Vem na igreja, senta no banco, fica em casa, abre a Bíblia. Deus não fala comigo, Deus não me ouve. Mas e você, ouve a Deus? E você, tem feito a vontade de Deus? Ou você está tentando manipular Deus para fazer a sua vontade? Do jeito que você quer, na hora que você quiser. Deus está procurando um verdadeiro adorador. E eu vou falar uma coisa para você. Verdadeiro adorador sofrendo, ele glorifica a Deus. Verdadeiro adorador sofrendo, ele continua fazendo a vontade de Deus. Porque ele sabe que ele tem alguém que vai passar o bálsamo nele, que vai curar, que vai restaurar, que vai abrir as portas, que vai transformar o cativeiro, que vai livrar. Deus está falando com a igreja hoje. Ele está pronto a mudar a sua história. Quem quer uma história mudada, diga um glória a Deus bem forte. Diga ao Senhor, eis-me aqui. Eu quero mudança. Você vai ter oportunidade na hora da oração de falar isso de coração. Verso 5. Mas não busques a Betel, nem venhas a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levado ao cativeiro. Para aí, irmão. E Betel será desfeita em nada. Eu quero chamar a atenção de alguma coisa. Betel é o lugar onde Jacó se encontrou com Deus e ele dormiu numa pedra. Quem está comigo, diga glória a Deus. Fugindo de seu irmão. E ele viu uma escada onde os anjos subiam e desciam. Uma escada onde os anjos subiam e desciam. A escada está aqui hoje. Ei, a escada está com você. A escada é Jesus. A escada está com o Espírito Santo. Mas nesse lugar de Betel, Deus está falando, não busque a Betel. Ele está falando através de Amós para o povo desobediente, para o povo que finge ser de Deus e oprime o pobre e não faz a vontade de Deus. Jeroboão I, que era o pai desse rei, havia feito em Betel, um lugar onde Jacó tinha promessa de Deus e consagrou aquele lugar. Ele tinha feito um altar a bezerro de ouro, um altar de desobediência, um altar de rebeldia, um altar onde as pessoas não faziam a vontade de Deus e sim faziam o contrário da vontade de Deus. E Deus levantou Amós, falou para falar isso aqui: não adianta vir adorar sem fazer a minha vontade. Aleluia, Deus está falando com a igreja. Gilgal era o lugar de onde Josué partiu para tomar posse da terra prometida. Quem está comigo, diga aleluia. E Gilgal é um lugar de memorial, um lugar onde as 12 tribos foram ali expostas através de um monumento feito com 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel. E o diabo quer fazer isso. O diabo quer lançar você no esquecimento. Ele quer tirar o memorial que Deus colocou na sua vida. Ele quer colocar coisas no seu caminho para que você tropece, caia e seja esquecido. Mas o Senhor não te esqueceu. Você que está em casa, o Senhor não te esquece jamais. O Senhor jamais esquece aqueles os quais Ele escolheu e escolheram estar com Ele. Eu vou dizer de novo para o glória a Deus ser forte. O Senhor não esquece aqueles os quais Ele escolheu e que escolheram estar com Ele. Você pode dar um glória a Deus bem forte e aplaudir ao Senhor por isso? Quem escolheu ao Senhor aí? Quem é escolhido de Deus aí? A verdadeira adoração nos aproxima do centro da vontade de Deus.